Abra sua Bíblia comigo, querido. Aleluia. Aleluia. No Evangelho, segundo escreveu João, do capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos encontraram João capítulo 5, diga amém. Glória a Deus. O texto nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, e por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Pode tomar o seu assento, meu querido, e me dê alguns minutinhos da sua atenção. Esses dias nós temos meditado muito sobre a graça de um novo tempo. Temos meditado muito sobre esperança, porque uma das características da graça, uma das manifestações da graça, é a esperança que ela manifesta no coração daquele que é alcançado por ela. Porque nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos mortos e revivemos. Nenhum de nós aqui está aqui por mérito próprio. Ninguém chegou aqui com os próprios pés. Cada um de nós aqui, da criança ao ancião, é fruto da graça, é filho da graça, é alvo da graça, é resultado da graça. Infelizmente nós temos a mania de, num determinado tempo da nossa caminhada, por causa da mudança que a própria graça produz em nós, achar que estamos ali porque somos merecedores.
Começamos a achar que estamos ali porque somos bons o suficiente para isso. Como se o trabalho da graça fosse tão somente consertar os nossos caminhos tortuosos. Mas foi bem mais do que isso, querido. A graça, ela não serve só para criar seres moralmente corretos. Porque se o poder da graça fosse unicamente a moral, o ser humano é um ser moral. Ele foi criado com a capacidade de ser moral. Ele já tem a lei de Deus gravada no seu coração desde a eternidade. Se você estudar culturas, você vai ver que existem culturas que têm uma ordem moral bem mais intensa e severa do que a própria moralidade cristã. Nós cristãos, muitas vezes, achamos que o que nos diferencia do mundo é a nossa moralidade. Mas se você estudar as religiões, você vai ver que existem inúmeras religiões que têm uma moral, um conceito de moralidade e um comportamento de padrão moral muito mais elevado do que o próprio cristianismo. Então o que nos diferencia das pessoas não é a nossa moral. Ou então qualquer religião poderia se dizer a correta, porque a maioria delas também trabalha a moral. O islamismo, por exemplo, é uma das principais. Se uma pessoa roubar dentro do contexto do Islã, ela tem a sua mão decepada. Alguém já viu um cristão com a mão decepada por ter roubado? Então não é a moralidade que nos distingue. Também não é o nosso conhecimento. Porque o reino de Deus foi oculto dos sábios entendidos e revelado por Deus aos pequeninos. Tem gente que se orgulha hoje por causa do número de cristãos que estão ocupando um alto escalão da sociedade. Quando um traficante, quando um mendigo se converte, o efeito é um. Quando um empresário se converte, o efeito é outro. Quando uma dona de casa se converte, o efeito é um. Quando uma deputada se converte, o efeito é outro. Tanto que as pessoas chegam umas para as outras e dizem assim: rapaz, tu sabe quem se converteu? A filha do Silvio Santos, rapaz. Qual a diferença da alma dela para daquele jovem que se reconciliou lá no Elesbão ontem, vindo da prostituição e do alcoolismo? Nenhuma. A mesma festa que Deus faz para um, Deus faz para o outro. Aleluia. Hoje em dia a igreja se orgulha por ter crentes que são juízes. Eu já ouvi coisas do tipo: rapaz, a igreja não é mais besta como antes, não. Agora nós temos gente inteligente na igreja, nós temos gente da alta na igreja, nós temos filósofos na igreja, nós temos doutores na igreja. A igreja não é mais só de gente abestada, não. Quantos já ouviram isso? A igreja cresceu com gente simples e humilde. O próprio apóstolo Paulo disse: não foram muitos chamados por Deus para servir dotados de conhecimento, porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, para que a glória continue sendo dele. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter pessoas formadas, profissionais de qualidade. Eu estou dizendo que não é isso que dá valor à igreja. Ou então uma igreja de um centro é mais importante em valor do que uma igreja do interior. Uma igreja cheia de doutores é mais valiosa para Deus, mais útil para Deus
do que uma igreja lá do Bailique? É isso que você está querendo dizer? Não! Não é isso que diferencia a igreja de Jesus Cristo na face da terra. A graça, amado, é o amor de Deus revelado em Jesus. É a misericórdia de Deus revelada em Jesus. Todo esse plano, esse projeto de Deus culminou na graça. E a graça tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. E eu vou te falar uma coisa, amado. Esse nome tem desaparecido das mensagens. Nós somos a igreja do século 21. Nós somos os obreiros da 1/10 hora. E hoje em dia, infelizmente, você ouve falar de tudo, menos de Jesus. Jesus é colocado muitas vezes lá pelo meio da mensagem, só para poder dizer que de repente, em algum momento, em alguma forma, de algum jeito, ele apareceu. Mas é falando de tudo, é prosperidade, é conquista, é vitória, é cura, é libertação, nada contra essas coisas. Mas fale de Jesus. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem prospera, é Jesus quem salva, é Jesus quem faz tudo. Se a pessoa tiver Jesus, amado, todas as outras coisas vão acontecer na vida dele, de acordo com o propósito de Deus. Fizeram uma pesquisa para determinar por que o avanço da igreja diminuiu em termos de evangélicos se convertendo. E depois de fazer algumas pesquisas básicas entre as principais denominações e até mesmo entre os não cristãos, sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? De por que não se convertem mais tantas pessoas quanto antes? Aí alguém pode dizer, é falta de poder, é falta de unção, é falta de oração. Tudo isso aí é secundário. É porque só há conversão quando se prega o evangelho. E o evangelho é Jesus. A mensagem principal da igreja é Jesus e este crucificado. Quanto menos nós falarmos de Jesus, quanto menos nós falarmos sobre a cruz, quanto menos nós falarmos sobre o sacrifício, enquanto a nossa mensagem for, venha e você vai ter isso, venha e você vai ter aquilo, venha e os seus problemas vão ser resolvidos. A única coisa que nós vamos ganhar é clientes, mas crentes salvos em Jesus Cristo. Filhos de Deus só são gerados pelo Espírito através de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, até os ateus estão falando mais de Jesus do que nós. Mas como, pastor, que os ateus podem falar mais de Deus do que nós? Eles pregam tanto contra Deus. Se você entrar num site de um ateu, se você entrar numa página do Facebook de um ateu, eles diariamente postam mensagens contra Deus, atacando Jesus, atacando o Espírito Santo, atacando a igreja. Mas é todo dia. Esses dias agora me marcaram em um grupo de ateus chamado Detonando a Bíblia. Olha o nome do site lá, da fanpage, Detonando a Bíblia. Eu fui entrar lá e analisar o perfil dos participantes do grupo, dos criadores do grupo. Um bando de menino, moleque, novinho. Esses rapazes aí que entram para essas faculdades de filosofia e deixam a coisa endoidar a cabeça deles, ou então eles estão frustrados com religião por causa de algum pedido pessoal deles que não foi atendido, de alguém que eles pediram que Deus curasse e não curou, ou então até mesmo com raiva
da configuração de igreja, de muitas igrejas que nós temos hoje em nossos dias, porque, falando sério, amado, tem muita igreja aí que prega um evangelho tão distorcido, um evangelho tão diferente do evangelho original, que ao invés de atrair as pessoas para Cristo, faz afastar ainda mais. Aí eu comecei a debater com eles, porque uma das nossas tarefas é defender o evangelho. E uma das coisas que eu compartilhei com uma das moças que me deu atenção, eu falei para ela assim: olha, um dia você vai se converter e você vai ser uma grande pregadora do nome de Jesus Cristo, porque assim como você, muitos outros na história já se levantaram contra o evangelho e caíram e morreram e ficaram pelo caminho, e o Senhor e o nome dele continuam levantados, e a bandeira do evangelho continua de pé. Pode derramar sangue, é o efeito bambu. Quando você corta um bambu, nasce mais bambu no lugar, não tem jeito. Ela disse assim: você tem muita fé. Ela disse: mas eu vivo pela fé, eu tenho fé mesmo. Agora você tem o quê, minha querida? Você não tem nada, você não tem esperança, você não tem Deus no mundo, você não acredita em nada, você só acredita em você mesma. A sua moralidade é vazia, não tem sentido, não tem objetivo. A sua vida tem início e tem fim na sua mente. Eu não, eu estou aqui me preparando para passar a eternidade com Jesus. E ainda ela disse assim: eu só quero ver se você descobrir no final de tudo que tudo isso é mentira. Eu falei: pior é você se descobrir que é verdade. Eu vou ter perdido o que, amado? Pastor, se o senhor descobrir assim que no final de tudo, tudo isso que a gente viveu, pregou, tudo isso era mentira, morreu, acabou. Primeiro que eu não vou descobrir que eu vou estar morto. Se eu descobrir é porque eu vou estar vivo. Mas como disse Billy Graham, num dos seus sermões, em uma de suas cruzadas, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão lindo, é tão tremendo. Servir a Ele, amar a Ele, andar com Ele é tão maravilhoso, que ainda que não existisse nem céu e nem inferno, valeria a pena andar com Jesus. Porque eles pensam que nós só estamos aqui reunidos agora, sabe por quê? Com medo de ir para o inferno. Eles pensam que a razão de nós estarmos aqui são as ameaças de Deus. Eles acham que a razão de nós virmos ao culto, de nós seguirmos os princípios da palavra, é porque nós temos um pavor de uma vida eterna de sofrimento e dor. Ou então eles acham que nós estamos aqui interessados nos benefícios do céu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido: a questão não é o inferno, a questão não é o céu, a questão é Jesus, a questão é o relacionamento com Ele. Para mim não importa se eu vou morar numa casa de ouro de cristal, ou se eu vou morar numa casa de pau mulato. Para mim não importa. Não importa se eu vou, sabe, beber da água da árvore da vida, ou se eu vou beber água de uma pegada de anta. Não é essa a questão. Para mim não importa se eu vou andar numa rua de ouro e cristal, ou se eu vou andar numa rua de barro até no meio da canela. Não importa. Eu não estou servindo a Deus por causa da beleza do céu, ou com medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque Ele é tudo para mim, porque eu estava perdido, mergulhado na lama, pecado, dor, sofrimento, morte, e Ele entrou na minha escuridão, trazendo luz, alegria, satisfação. Aleluia. Ah, pastor, mas o céu é maravilhoso. Que seja. Pastor, o inferno é horrível. Que seja. Eu quero é Ele. Eu quero estar com Ele. Se Ele dissesse para mim hoje: Leonei, eu vou te mandar para o céu, mas eu não vou estar lá. Eu vou lá para o Bailique, morar lá na Ponta da Esperança.
eu ia pegar minha rede e ia dizer, então vamos. Porque se é lá que o Senhor vai estar, é lá que eu quero estar também. Leonei, mas tem Carapanã, eu vou. Leonei, mas tem malária, não tem problema. Mas o Senhor vai estar lá? Vou, então é lá que eu quero estar. Mas tem uma casa de ouro, rapaz, esperando por ti lá, com piscina, com vista para o rio da vida. Vai ter todos os privilégios, vai ter anjos te servindo. Não. Eu não te aceitei para morar numa casa linda. Eu não te aceitei para ter do bom e do melhor. Eu te aceitei porque eu te amo, porque você é tudo para mim. E eu quero estar contigo. Eu quero viver na tua presença. Se Deus falasse assim para mim, Leonei, para você ficar comigo, você vai ter que suportar eternamente uma doença no seu corpo. Uma doença que nunca vai ter cura. Você vai ficar doente para a eternidade, sentindo dor todo dia. Aí eu vou dizer assim, mas o Senhor vai estar lá? Porque o que me importa é isso. Porque só de eu olhar para a tua face, para a tua grandeza, para a tua beleza, isso é o suficiente para me amparar no momento da dor, do sofrimento e do desespero. Muitos dizem, nós vamos reinar com o Senhor. Lá naquele dia Deus vai colocar um para ser o presidente não sei do que, Deus vai colocar o outro para ser rei não sei da onde. Se Deus quiser me colocar como gari no céu, para mim não tem problema. Eu só quero estar com Ele. Eu quero ser o engraxate do sapato dele. Eu quero ficar lá, sabe, enchendo a xícara de café dele. Eu não quero saber de posto alto, eu não quero saber de hierarquia. Eu não quero saber quem vai ficar com cajado, quem vai ficar com cetro. Eu quero é Ele. Nós temos desviado o olhar para tantos lados, querido. Temos tirado o olhar de Jesus. No evangelho do século 21, se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo, se o Espírito não operar desse jeito ou não operar daquele, a gente fica chateado com Deus, frustrado com Deus, decepcionado com Deus. A maioria desses ateus que eu conheço são pessoas frustradas com Deus, porque Deus não atendeu os seus pedidos pessoais, a sua listinha egoísta. São pessoas que acham Deus injusto. Por que Deus deixou a minha mãe morrer? Porque eu apresentei o meu pai morreu. Cadê Deus? Deus está no mesmo lugar. Ele é o mesmo Senhor, assentado no mesmo trono, o mesmo Deus maravilhoso, magnífico. Não deixa nada desta vida, amado, nem a morte de um ente querido, tirar os teus olhos do autor e consumador da sua fé. Quem disse que Deus tem que atender tudo que a gente pede para Ele? Onde está escrito que Deus é obrigado a atender cada pedido que eu faço para Ele? Muitas vezes nós pegamos textos isolados da Bíblia, principalmente no que se refere a pedir, e usamos esses versículos contra Deus, como se Deus não conhecesse a sua própria palavra. Cobramos Deus coisas que Ele nunca prometeu. Pastor, mas eu li, está escrito, por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, está escrito. E o meu irmão morreu esfaqueado lá na hospitalidade. E aí, o que é que o Senhor me diz? Atos dos Apóstolos é onde está escrito isso. É um livro histórico que tem como objetivo narrar fatos e não estabelecer doutrina. É para nós conhecermos o agir do Espírito Santo na igreja primitiva
e aprendemos a depender do Espírito Santo como aqueles apóstolos e aquela igreja dependia. É honesto, é digno nós crermos e orarmos pela conversão da nossa família. Mas nós jamais podemos acusar Deus se um dos nossos não quis andar com Ele e resistiu ao Espírito Santo até o último dia da sua vida. Deus não é culpado por isso. Quantas pessoas estão aí, perderam entes queridos, pregaram para eles a vida toda, levaram eles para a igreja, eles tiveram até oportunidades de ouvir várias vezes a palavra de Deus, não só da sua boca, mas da boca de tantas pessoas. Foi uma escolha deles. Deus não é culpado de absolutamente nada. Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus não é perverso, Deus não é maligno, Deus não é egoísta, Deus não é orgulhoso, Deus não é egocêntrico. Pelo contrário, a Bíblia diz, das muitas coisas que ela diz sobre Deus, que Ele é amor, que Ele é luz, que Ele é misericórdia. E eu vou te falar uma coisa: se não fosse essa graça, nós nem estaríamos aqui para falar nada. Se não fosse esse amor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a sua compaixão, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui hoje por causa dele, do amor dele, da decisão que ele mesmo tomou de nos salvar, sem nenhum mérito nosso. Jesus entrou na nossa história, não para satisfazer os nossos desejos, mas para nos libertar deles. Porque o coração do homem é mau. Até na oração nós pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos próprios deleites. Até a nossa oração ministerial é má, é corrompida. Senhor, me honra, me levanta, que o meu nome um dia corra toda a terra. Não, amado, é o dele, é só o dele e nenhum mais do que o dele. Cuidado para que você não brilhe tanto que ofusque o brilho de Jesus. Até os nossos cânticos, os que fazem mais sucesso nas paradas de sucesso das rádios, tem a ver com a nossa exaltação. Tem a ver com o nosso nome aparecendo. Tem até cântico de vingança pelo meio. Cânticos do tipo: você não me apoiou, bem feito, porque agora eu estou aqui aparecendo, eu sou famoso, eu sou reconhecido. E quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. A minha agenda está cheia e você não prega nem em velório. Deus vai te levantar, todos vão te conhecer, vão te aplaudir de pé. E a pessoa: amém, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Então por que você não toma posse da palavra de Paulo? Importa você sofrer por amor do meu nome. Porque vitória, sucesso, conquista, exaltação, nome, todo mundo quer. Mas o sofrimento, a cruz, a renúncia, os pés descalços, ninguém quer. Todo mundo corre, mas esse é o verdadeiro evangelho.
graça não é para nós nos sentirmos cheios. A graça é para nós nos sentirmos vazios. A graça não é para nós nos sentirmos grandes. A graça é para nós vermos o quanto nós somos insignificantes diante daquele que é tudo. A graça não é para que o meu nome ou a minha glória apareça. A graça é para que eu desapareça, que eu diminua e que Ele cresça. A cada dia quem tem que aparecer é Jesus em mim. É muito triste quando você ouve um jovem chegando para você e dizendo assim: pastor, um dia eu quero ser igual ao Senhor. Aí você pensa que ele está dizendo isso por causa da renúncia, do sofrimento, da dor, da perda? Não. É porque ele vê você de repente em alguns lugares que Deus te proporcionou estar por causa da graça dele. Não porque você merece. Porque a única coisa que você merece é o inferno eterno. Mas Ele pela graça te pega, te limpa, te purifica, te lava, te transforma. E depois do serviço pronto, Ele te usa como um vaso de honra na casa dele. Mas a honra continua sendo dele, a glória continua sendo dele. Você só é vaso, nada mais do que vaso, simplesmente um vaso. E um vaso de barro, um vaso de barro, um vaso que canta bem, que prega bem, amém. Mas é tudo por causa dele. É o óleo que está lá, é a unção que está lá, é a presença que está lá. O pote por si só não tem nada, mas é o que enche ele que lhe dá valor. Paulo escreveu para Timóteo: todos me abandonaram, Timóteo. Porque seguir pessoas que são famosas, todo mundo quer. Ser igual gente que está fazendo fama e dinheiro, todo mundo quer. Imitar pessoas que estão fazendo sucesso, todo mundo quer. Mas o apóstolo Paulo, preso em Roma, escreve para o seu jovem discípulo e diz: você, eu conheço a sua fé. A sua fé é sincera, meu filho. Então não se envergonhe das minhas algemas. Não se envergonhe, mas sofre comigo os sofrimentos de um verdadeiro soldado de Cristo Jesus. Seguir pessoas até o palco, todo mundo quer. Seguir pessoas até o pódio, todo mundo quer. Eu quero ver seguir essa pessoa para a morte. Eu quero ver seguir essa pessoa. Todo mundo queria seguir Jesus enquanto ele estava multiplicando pães e peixes e fazendo milagres. Todo mundo queria seguir Jesus quando ele estava pregando em multidões, cercando ele, achando o ensino dele maravilhoso. Os discípulos cercavam ele, protegendo ele. Não toca nele, não pega nele. Ele é o mestre, ele é nosso. Mas quando Jesus diz: agora chegou a hora, chegou o momento de eu morrer, todos o abandonaram. Cadê a multidão? Cadê os discípulos? Cadê aqueles que disseram: nós vamos morrer com você? Para onde você for, nós vamos. Lógico, na hora do auge, da fama, do sucesso, da glória. Quem não quer? Quem não quer? Eu vejo mensagens lá no Face às vezes: Deus tem me honrado. E a foto da pessoa lá numa igreja com 5.000 membros. Isso é honra? Isso é honra humana. Eu digo para você que há mais honra numa irmã trancada dentro do seu quarto, derramando a sua alma diante de Deus por aqueles que estão sofrendo e morrendo, do que alguém como eu aqui bradando com o microfone em cima de um púlpito. Porque ali não tem plateia. Ali não tem cachê, Beto. Não tem honra. Ninguém vai levar a irmãzinha para jantar depois do culto. Mas Deus que ouve em secreto está lá com ela. E é dele que ela precisa.
porque é a presença dele que faz a diferença. Tem uma canção que diz assim: não adianta estar nos palcos se eu não te tenho no meu quarto. Do que adianta, amado, nós nos posicionarmos diante da sociedade como uma igreja grande, poderosa, reconhecida. Ah, pastor, agora nós temos o título, nós fomos reconhecidos, finalmente, aleluia, nós fomos reconhecidos pela sociedade. Eu fico meio assustado quando eu vejo a igreja sendo reconhecida pela sociedade, porque isso já aconteceu na história, e o resultado não foi bom, porque a igreja é o contraponto, a igreja é a contracultura, a igreja é a voz profética, a igreja é quem bate de frente, a igreja é a única instituição oficialmente autorizada por Deus a defender o seu reino na face da terra. E muitas vezes a igreja se sente coitadinha, pobrezinha, porque ninguém reconhece ela. Nós não precisamos da glória dos homens. Nós não precisamos. Se acontecer, que seja por acidente. Diga para quem está ao seu lado: a glória dos homens. Se acontecer, se vier, que seja por acidente, e não por busca, e não por interesse. Porque a glória que eu preciso e a glória que eu quero é a glória daquele com quem eu vou passar a eternidade. Governos passam, estruturas humanas passam, liderança passa. Eu assisti o filme Êxodo, e a parte mais interessante de todas as coisas interessantes que eu achei no filme, apesar dela fugir do texto original em alguns momentos, mas tem um momento que chega Moisés e Deus lá no Monte Sinai, e está lá Moisés esculpindo, talhando a lei na pedra. Aí ele diz para ele assim: Deus em forma de uma criança. Achei muito interessante aquela imagem de Deus. Deus em forma de uma criança. Não tem símbolo maior de inocência, de pureza, de grandeza do que uma criança. E ele diz para ele assim: sabe por que eu estou pedindo para você fazer essa pedra? E você pode não fazer se você quiser, só faça se você quiser e se você acreditar. Aí ele dá uma olhada para ele assim, Moisés, depois pega e começa a talhar de novo. E ele diz: sabe por que eu estou te mandando fazer isso aí, Moisés? É porque líderes passam, mas a palavra, a pedra, não passa. Todos nós aqui vamos passar, queridos. A gente pode viver o tanto que viver, se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos morrer. Pode fugir da morte o quanto você quiser, pode ir para academia, pode fazer dieta. A única coisa que você vai conseguir é longevidade, ou seja, viver um pouco mais e viver saudável. Mas que você vai morrer, você vai. Pode ser bonito, cheiroso, gostoso, rico, conhecido, famoso, pode virar o Deus da terra, você vai morrer. Mas a palavra dele vai permanecer de geração a geração, décadas e décadas, centenas de anos, milênios vão passar. Até ele voltar, a palavra dele estará reinando de coração em coração, de mente em mente. Já tentaram parar, já queimaram, já rasgaram, já cortaram, já decapitaram, já crucificaram, já fizeram de tudo, mas ninguém pode parar o plano de Deus. Por isso que a sua fé tem que estar fundamentada no lugar certo, na pedra, que é Jesus.
Eu vejo pessoas tão confusas, dizendo assim: pastor, está tão confuso as coisas hoje em dia. Sabe por que as coisas estão confusas? Porque nós estamos olhando para as coisas. Quando Pedro, Tiago e João subiram ao monte, Jesus se afasta deles e se transfigura na frente deles. A palavra transfigurar ali no original é metamorfos. Acontece uma metamorfose com Jesus. Jesus se afasta deles e, num efeito especial, sobrenatural, ele se reveste de luz. A natureza divina que está dentro dele vem para fora e aparece diante dos discípulos como um sol ao meio-dia, e eles ficaram assustados. Uma glória invadiu o monte, e no meio daquela glória, lá vem Moisés, lá vem Elias. Os dois maiores ícones representando a lei e os profetas. A igreja do Antigo e do Novo Testamento. O povo da Antiga e da Nova Aliança. Mas sabe o que começou a acontecer? Eles ficaram maravilhados. Como é bom estar nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso aqui. A glória está aqui. Ah, Senhor, Senhor, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Aí já não prestou mais. Só tinha um ali que era digno de tenda, porque o povo de Israel só conheceu uma tenda, que conduzia uma coisa: a arca da aliança. Não tinha tenda de Moisés, não tinha tenda de Elias. É como se eles dissessem: vamos levantar um altar para ti, um altar para Elias e um altar para Moisés. Quantos altares nós temos levantado, amado, para coisas que, mesmo que sejam importantes, não são o nosso foco de adoração. Eu sou assembleiano desde a minha conversão. Aceitei Jesus com o pastor Luci Francis lá no Igarapé da Fortaleza, quando eu morava lá, e ele era pastor de lá. Mas eu fico triste quando eu vejo pessoas adorando a denominação mais do que a Jesus. Tem gente que aceita falar mal de Jesus, mas não aceita falar mal da sua denominação. É uma tenda para Jesus e uma para Daniel Berg e outra para Gunnar Wing. Eles foram homens de Deus, sim ou não? Fazem parte da nossa história, sim ou não? Foram instrumentos de Deus para trazer o evangelho pentecostal para o Brasil, sim ou não? Nós devemos reconhecer o trabalho deles, sim ou não? Os frutos deles nós podemos ver hoje, sim ou não? No Brasil e no mundo, sim ou não? Mas a glória deles, a honra deles, tem altar para eles? Não. Assim como Maria, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os profetas, os patriarcas e cada um aqui, todos se prostrarão diante do único naquele dia. Eu acho interessante que Deus viu que o coração dele estava começando a se dividir. E aí veio uma nuvem e puf, bora acabar com essa palhaçada aqui. Cobriu todo mundo. Aí veio aquela voz do meio da nuvem: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A quem ouvi?
a Jesus. Deus tira Moisés de cena, Deus tira Elias de cena, e quando a nuvem desaparece, quem é que está lá? Só Jesus. Jesus precisa ser o foco, senão a confusão vai vir. Se meu coração estiver em qualquer outra coisa que não em Jesus, a confusão vai vir, as distorções vão vir. Mas se eu manter os meus olhos firmes em Jesus, não importa se eu sou assembleiano, batista, presbiteriano, comunidade evangélica, eu sou de Jesus, porque eu estou olhando para Jesus, eu invoco o nome dele, eu adoro a ele, eu reconheço quem ele é, eu tenho um relacionamento vivo com ele. Fique de pé nessa noite, querido, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos últimos dias está devolvendo o lugar de Jesus no meio da sua igreja. O Espírito Santo vai trazer um avivamento nos últimos dias, uma nuvem de avivamento nos últimos dias, em forma de cruz e com o nome de Jesus escrito nela. Nesses últimos dias, o Espírito Santo vai trazer um Jesuvivamento para a igreja. Porque muitos pensam que avivamento é aquele mover, é pular, é saltar, é cair, é rodopiar, é dar coice no ar. Principalmente nós pentecostais pensamos que avivamento é uma rajada de língua estranha misturada com glória e aleluia. Nós achamos que avivamento é apenas um fogo que eu sinto, um tremelique, um choque no corpo. Mas avivamento sempre foi e sempre será, historicamente, o Rei da Glória ocupando o seu trono no coração do seu povo de novo. Aleluia. Eu quero orar nessa noite, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Aqueles que querem voltar a colocar Jesus no seu lugar de honra e de glória no seu coração e na sua vida. Aqueles que por algum motivo, por alguma circunstância, desviaram o olhar de Jesus, como Pedro quando saiu para andar por cima das águas, e por causa disso se confundiram no meio do caminho. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você e orar para que Deus devolva a posição dele no seu coração, para que Deus venha novamente a conduzir seus passos, seus caminhos, sua história, sua vida, para que Ele seja colocado como centro, o único foco da sua adoração, do seu louvor, da sua honra e da sua glória. Tem alguém nessa noite que precisa disso? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso? Alguém que se perdeu pelo meio do caminho e deseja reencontrar-se com Jesus, e que deseja reencontrar a sua trajetória até o Mestre, que deseja não ser apenas um crente nominal, que deseja ser não apenas um crente de estações, de momentos, mas que quer viver incondicionalmente para Jesus cada dia da sua vida. Tem alguém que precisa disso? Nós já vamos orar. Nós já vamos orar.
Pode vir, minha querida. Temos uma jovem vindo aqui, querido. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Será que você pode se alegrar com Jesus por isso? Como há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Essa é a maior festa da igreja. Essa é a maior celebração da igreja. É o evangelho produzir salvação, produzir restauração, produzir cura em seres que não merecem, mas Ele faz. E Ele faz porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é lindo. E é com Ele que nós vamos viver. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Venha, querido. Venha agora, o Senhor está te esperando de braços abertos. Deixa Ele reescrever a história da sua vida hoje. Deixa Ele restabelecer uma aliança contigo hoje. Caminha com Ele. Deixa Ele te conduzir por pastos verdejantes, águas tranquilas. Deixa Ele refrigerar sua alma. Deixa Ele te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Está vindo mais um jovem ali. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Se tem mais alguém nessa noite, esse é o último chamado. Nós já vamos orar por essas pessoas aqui, por esses amados do Senhor, filhos que estavam perdidos e foram achados, que estavam mortos e reviveram, foram alcançados pela graça, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão, por Cristo, o Cristo vivo que está aqui essa noite. Se ainda tem, venha. Nós vamos orar por você agora, confirmando a sua decisão de andar com Jesus. Estenda a sua mão para cá, igreja do Senhor. Senhor Jesus, aqui estão essas preciosas, queridas e amadas vidas, filhos queridos, que reconheceram nessa noite o quanto precisam de Ti, o quanto precisam de algo que está além do que esse mundo pode oferecer. Porque se a nossa esperança, Senhor, estiver apenas nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que a nossa esperança está em Ti, o nosso prazer está em Ti, a nossa alegria está em Ti. Então vem fazer morada, Senhor, no coração deste jovem, desta jovem. Restaura eles, perdoa eles, enche eles com a Tua presença,
Escreve o nome deles no livro da vida. Prepara eles para viver eternamente contigo nos céus, Senhor. E que nada venha desanimá-los, desencorajá-los. Que toda vez que uma luta, que uma tentação, ou até mesmo que uma queda vier sobre eles, eles estendam a mão e clamem, pois o Senhor os ouve. Sê com eles cada dia das suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu jovem, à família de Deus. Seja bem-vinda, minha querida, à família de Deus. Jovens em prantos diante do Senhor, pela ação de Deus em suas vidas. Aplauda o Senhor, igreja, bem forte. Faça uma festa junto com Deus. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me traz, em tua presença eu me prazer.